O que é isso? Papa Pedro III, ou Santa Sé Palmariana, Palmar de Troia, Missa Pontifícia Solene. Nossa, veja só como eles estão lidando com isso. Incrível. É aí que a coisa complica. Eles já estão aqui na consagração. Bem. Olá, queridos jovens, queridos irmãos e irmãs, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Aqui é o Padre Byron, Papa Pedro III. Eu recebi um vídeo muito interessante do estimado Papa Pedro III. Se você vir o que estou prestes a lhe mostrar, certamente ficará, no mínimo, um pouco surpreso. O que está acontecendo aqui? Aqui está o Papa Pedro III, Santa Sé Palmariana, Palmar de Troia, Missa Pontifícia Solene. O que é isso? Publiquei sem áudio para evitar problemas com direitos autorais. Ali está o Papa dando sua bênção, o Papa Pedro III. Eles o conheciam? Nossa, veja só como eles estão lidando com isso. Incrível. Ele bate ali para que o movam. Muitos de vocês provavelmente não sabiam disso, então vamos explicar agora. Para eles, ele é verdadeiramente o Papa. Observe como eles celebram a Eucaristia. Uau! Impressionante, não é? Tudo parece muito elegante, muito solene. Ali está entrando a sua cadeira. Vamos voltar um pouquinho. E preste atenção nisso, atenção a isso. Toda a missa pontifical dura 16 minutos, mas na verdade até o final aqui dura uns 10 minutos, mais ou menos, talvez até menos, muito menos até. Já que essa missa que eles celebram dura entre 5 e 10 minutos. É assim que essa massa se apresenta, não é? Ali está o Papa Pedro III com seus ministros. É uma massa muito rápida, muito rápida. Embora tudo pareça muito tradicional, como uma missa tridentina ou algo semelhante, não é? É incrível como eles encurtaram a Santa Missa. Ok, vamos esclarecer isso agora. Acho que você já viu o suficiente. Ok. Eles já estão aqui na consagração. Bem, ok, aqui temos a página oficial da Ordem dos Carmelitas da Santa Face, em companhia de Jesus e Maria. Esse é o nome oficial e formal disso, que para nós é verdadeiramente uma seita. É uma organização cismática que de fato nasceu da Igreja Católica, mas que atualmente é amplamente considerada como uma seita, não é mesmo? E eles colocam aqui algo dizendo que não tem aprovação. Pelo menos do Estado, eles colocam Igreja na Santa Católica. Eles sabem que não têm permissão para usar o nome católico. Em um momento da organização, na estruturação do que depois seria essa ordem, eles pediram para ter o nome católico, porque diziam: nós somos os verdadeiros católicos. E o Estado disse: não, e que se usassem esse nome de católicos, isso criaria confusão na sociedade. Então foi proibido ou não foi permitido que usassem esse nome, e por isso se chamaram Ordem dos Carmelitas da Santa Face em companhia de Jesus e Maria. Como nasce essa seita ou esse grupo cismático? Ela surge depois do Concílio Vaticano II, após a morte do Papa Paulo VI, a quem eles consideram um santo, até mesmo um mártir. E eles dizem, com base em muitas revelações, que primeiro foram feitas a umas 4 crianças, depois a algumas pessoas, a outros, por aqui, por ali, por lá. No final, com base em suas revelações privadas, determinaram: o Senhor está nos pedindo que depois de Paulo VI, como todos os papas já estão excomungados, supostamente todos eles são inválidos, ele nos pede para criar um papa para esta verdadeira, supostamente, Igreja Católica. Então eles ordenam ou elegem, criam o seu primeiro papa, cujo nome é Papa Gregório XVII. Depois virá o Papa Pedro II. Depois virá o Papa Gregório XVIII e, por último, o Papa atual para eles, o Papa Pedro III. Que, diga-se de passagem, aconteceu algo muito lamentável, um escândalo com o Papa Gregório XVIII, ou seja, o anterior a este que foi embora. Ele disse: perdi a fé ou mudei de fé e foi embora. Alguns intuindo algumas situações irregulares pelas quais ele tomou essa decisão. E, no entanto, eles continuam. Não são uma seita muito grande, devem ter uns 1000 integrantes, talvez no máximo uns 1500.
Essa organização, que tem sua sede principal localizada na bela Espanha, especificamente na região da Andaluzia, é conhecida por se apresentar publicamente como os verdadeiros e autênticos católicos, exatamente como eu estava mencionando anteriormente. Aqui está alguma de suas imagens mais distintivas: a Santa Face, a Santíssima Virgem Maria. Eles têm doutrinas heréticas, evidentemente, começando por conta de um cisma baseado em algumas revelações privadas. É preciso ter muito cuidado com revelações privadas. A Virgem lhes havia dito, o Padre Pio e outros santos, que a Igreja estava corrompida, a Igreja depois de Paulo VI, então era preciso fazer algo, e eles criaram sua própria Igreja. Quanto ao Papa, ao seu Papa, o Papa Pedro III, aqui o temos, algumas imagens dele. Seu nome é Marcus Joseph Odermatt, que depois adota o nome de Papa Pedro III. Eles são uma denominação muito fechada, não é? E por isso surge a curiosidade. O que será que eles fazem lá dentro, não é? Mas nos últimos anos eles mesmos já gravaram o que fazem e tudo isso, talvez para não morrer, não é? Ali, fechados em si mesmos. E tentaram então também estar nas redes sociais e tudo isso, sendo que eles têm algumas prescrições de muita restrição social, digamos assim, não é? Porque não podem se misturar com outros daqui e dali. São muito secretistas em tudo o que fazem, pelo que eu entendo, não é? E justamente esse secretismo é o que impede saber se realmente são ou não sacerdotes, se estão realmente celebrando a Eucaristia e se há consagração. Porque, embora seja verdade que o bispo que saiu era católico ao formar essa denominação, não sabemos se a ordenação sacerdotal depois, a que eles realizam, está de tal forma mudada em sua forma que já não há sucessão apostólica, que já não transmite o sacerdócio. Não sabemos isso, não sabemos se a intenção que eles têm ao celebrar a Eucaristia é no mesmo sentido que Cristo quis. Se isso não for assim, se já for uma forma diferente, então já não haveria, primeiro, ordenação sacerdotal, não haveria sucessão apostólica e também não haveria Eucaristia nem sacramentos que exigem a presença de um sacerdote. E por isso não se pode dizer categoricamente que eles não têm sacerdotes verdadeiros, mesmo estando em cisma. E também não se pode dizer que eles não têm sacramentos verdadeiros justamente por isso. Bem, queridos irmãos, é simplesmente isso. Alguns me perguntaram, um novo Papa, o que é isso? O Papa Pedro III, o que significa? Pois simplesmente é uma igreja cismática que se separa da Igreja Católica. Não tem mais de 50 anos, 1978, calcula-se mais ou menos que foi aí que ocorreu o cisma. Entre esses anos até mais ou menos 1980, quando se configura, e eles evidentemente retocaram a doutrina, pensam que a Igreja Católica Romana é uma igreja corrupta, que os papas estão todos excomungados, eles têm os verdadeiros papas, acham que possuem a autêntica Bíblia porque a reformaram, colocaram sua própria interpretação, também de acordo com as revelações privadas que tiveram. Obrigado. Eles mudaram a missa, nem sequer é a missa tradicional, mas sim uma missa reduzida a alguns minutos, como também vimos. Eles são muito fechados, têm uma postura bastante secreta, digamos assim. E por fim temos algumas questões um tanto heréticas, evidentemente, e eu realmente não gostaria de entrar nessas questões mais complexas de gestão agora, neste momento. Do financiamento dela e todas essas coisas, alguns escândalos, nisso eu não quero entrar, quero apenas falar especificamente da questão doutrinária e do que diz respeito à fé. Para que vocês saibam claramente, se alguém disser por aí, nós somos a Igreja Católica e as nossas insígnias ou os nossos artigos dizem que somos uma Igreja Santa, Católica e Palmariana. Então vocês já sabem, isso não é de forma alguma o caso. Católico não, permitam-me agora simplesmente dar-lhes a bênção. O Senhor esteja com vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José e todos os anjos e santos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até breve.